Foi-se o tempo em que valia dizer para a mulher grávida que ela tinha que comer por 2. Engordar demais faz mal, tanto para a mãe quanto para o bebê. Pois é, vamos às dicas da Cozinha Popular do SPTV de hoje, que são dicas para as gestantes. A sugestão foi da telespectadora Alessandra Teixeira, ela mora na Vila Paulicéia, em Santana, na zona norte de São Paulo. E pediu que a Ananda Apple mostrasse quais os alimentos que ajudam a manter a saúde da mãe e do bebê. Pois é, e a Ananda foi conversar com quem entende do assunto. Os médicos dizem que se a gestante acrescentar 300 calorias por dia, mas isso em alimentos saudáveis, aí sim a gravidez vai ser mais tranquila para os dois, mãe e bebê. É nos alimentos frescos que a grávida encontra praticamente tudo de que precisa para ter uma dieta rica, equilibrada e saudável, tanto para ela como para o bebê em formação. Segundo a Federação Brasileira de Ginecologia, há uma tabela que indica o máximo desejável que uma mulher com peso normal pode engordar durante a gravidez. Se for um só bebê, de 11,5 kg a 17. Se forem gêmeos, de 17 a 22 quilos. O médico Eduardo Slotnick explica que gravidez saudável não tem nada a ver com comer por 2, aquela velha história do tempo da vovó. Você tem que comer mais, um pouquinho mais de verduras, um pouquinho mais de proteínas, dependendo do quanto você come. É o que vai fazer, o que vai formar o teu nenê. Saltitando alegremente na barriga da mãe está Eduardo, de 5 meses. Nesta fase, ele aumenta de 300 gramas a meio quilo, forma a proteção da pele, os pelinhos e cabelos e chega a crescer até 25 centímetros num mês. Por isso, precisa tanto de cálcio para a formação dos ossos. A mãe Patrícia também não descuida do que come. Estou procurando comer arroz, feijão, uma carne, legumes, tanto no almoço quanto no jantar. Para mais dicas de alimentação, fomos dar uma volta na feira com a nutricionista Leila Nasser. O básico é começar bem o dia, prevenindo enjoos, que são causados pelos hormônios da gravidez e ficam pior com alimentos gordurosos e jejum. Se você comer de 5 a 6 vezes por dia, intervalos de 2 a 3 horas, evitar o jejum prolongado e consumir frutas, principalmente que a gente chama de frutas cítricas, né? Ou ácidas, ela vai ajudar a combater esse enjoo que a grávida sente. Como que é? Abacaxi, laranja, tangerina. Lembre que frutas também são importantes por causa das fibras, que combatem outro problema muito comum na grávida, prisão de ventre. Comer 3 frutas ao dia, de preferência com casca, mamão pela manhã é importante, o bagaço da laranja é importante, a ameixa é importante comer com a casca, aquela fruta da ameixa. O ácido fólico é uma vitamina do complexo B que você encontra principalmente nos cogumelos, tomates, brócolis, espinafre, agrião e couve. E também em leguminosas como o feijão e a lentilha. Mas atenção, porque o álcool atrapalha a absorção desta vitamina e muito cozimento também. Prefira as verduras mais firmes, de preferência feitas no vapor. As verduras escuras como brócolis, agrião e espinafre são indispensáveis para a dieta das grávidas. Além das fibras, são elas que mais contêm ferro, vitaminas e até cálcio, como no caso da couve. As carnes de todos os tipos também são importante fonte de ferro, principalmente o fígado. Quando você ingerir alimentos que contêm ferro, vou dar um exemplo, você comeu fígado na hora do almoço. Para melhorar a absorção do ferro, toma um suco de laranja ou chupa uma laranja depois. E nunca tomar um leite ou comer um queijo, porque o cálcio que contém nesses alimentos vai inibir a absorção do ferro. E, portanto, sem misturar com ferro, não esqueça do cálcio. Os 3 copos, 4 copos de leite por dia ou 2 a 3 fatias de queijo por dia. Por falar em leite, quando o nenê nascer, não descuide da dieta durante a amamentação. É uma fase em que você vai gastar 500 calorias a mais por dia e sem fazer aeróbica. A Secretaria Estadual de Saúde fez uma pesquisa para saber quais as grávidas que se alimentavam de forma inadequada e descobriu que são as adolescentes. 80% delas não comem como deveriam durante a gestação. Esse levantamento foi coordenado pelo Ambulatório de Nutrição do Hospital Maternidade Interlagos, fica na Zona Sul, aqui de São Paulo. E a Ananda Apple está lá e vai nos dizer o que é que dizem os pesquisadores. As adolescentes grávidas comem mal por falta de dinheiro, falta de informação ou por tudo isso, hein, Ananda?
Tem tudo isso, viu, Chico? A pesquisa foi feita com 200 adolescentes entre 13 e 17 anos e só 10% delas mudam os hábitos durante a gestação. Quer ver? Eu vou conversar com a Rafaela, de 17 anos. Que horas você almoça, Rafaela? Às 4 horas. E janta? 11h30. Você não mexeu com isso ainda, não? Ainda não. E a Ana Caroline, de 14 anos, você estava comendo o que, Ana? Eu comia salgadinho, suco em pó. Suco em pó? E fritura. Pastel quase sempre? É. Nossa, assim fica difícil para o nenê. Eu vou conversar com a Marta Del Porto, que é a nutricionista que coordenou essa pesquisa. Marta, por que elas comem assim? Elas apenas mostram o hábito dos adolescentes no Brasil atualmente. Saímos do tradicional arroz com feijão, bife e salada e entramos para o fast food, refrigerantes, sucos industrializados. Quer dizer, elas continuam comendo errado mesmo com o nenê. Mesmo estando grávidas, elas continuam comendo exatamente como um adolescente no Brasil come atualmente. E o prejuízo para a saúde? Para elas podem ter, do metade para o final da gestação, aumentos nos níveis de pressão, aumento nas taxas de açúcar no sangue, pode adiantar até mesmo a data do parto. E depois, na hora do nenê, quando ele nasce, como é que elas deveriam estar comendo? Usar bastante sucos de frutas naturais, bastante água e tentar usar pelo menos um pouco daquilo que a gente preconiza como normal, benéfico, arroz, feijão, uma salada. Obrigada. Carla? Ok, obrigada, Ananda. Bom, você viu aí que essa foi uma sugestão de uma telespectadora e você também pode sugerir reportagens para a Cozinha Popular do SPTV. É só ir até o nosso portal na internet e lá você encontra também as dicas para uma alimentação saudável.